E aí eu queria saber, Paulo, bom, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite pela hora do teu tempo. E como que você começou a Alicerce? Qual que é a tua história? Da onde que surgiu esse incômodo para tentar, de alguma forma, resolver as dores da educação no Brasil? Cara, essa é uma pergunta muito boa. É uma história que começa, talvez, lá atrás, de berço, família, valores e tal, mas mais especificamente, quando eu vim fazer a faculdade em São Paulo, eu não cresci em São Paulo, eu cresci em Brasília. Quando eu vim fazer a faculdade em São Paulo, eu tive a oportunidade de dar aula como voluntário num cursinho. Eu fiz a mesma coisa. Você dava aula de quê? Eu dava aula de quase tudo, várias Eu dei matérias. aula de redação e física num cursinho pré-vestibular para adolescentes, né, jovens carentes que vinham da periferia. Você tá de brincadeira? A gente invadia, porque a PUC, fiz mestrado e doutorado na PUC em ciência política. Tá. Aí aos sábados e domingos a gente literalmente invadia, porque a gente não tinha autorização da PUC para fazer isso. Invadia salas, tinha um convênio com Xerox, eles imprimiam as apostilas. Exatamente. E eu dei aula de física e de redação durante 7 anos. Então, você sabe exatamente então a minha origem. No meu caso era o cursinho do 11, eu fiz direito na USP. Sim. Não era proibido, a faculdade dava uma sala pra gente, mas a gente tinha o convênio no Xerox também. E ali foi o momento que eu acordei. Uma coisa que tinha de legal no cursinho do 11, diferente do cursinho da Poli, é que não tinha prova de entrada, era por sorteio as vagas. Então a gente pegava uma amostra mais real da escola pública de São Paulo, né? A gente ainda pedia entrevista. Tinha uma coisa de atestado de pobreza, que é uma coisa que eu acho muito... Sim, isso tinha essas comprovações de renda e tal, isso tinha também, mas o importante é que não tinha prova de entrada, né? Uhum. Porque no cursinho da Poli, que é muito bacana, eu admiro o trabalho deles, tem uma prova de entrada, então você já dá uma selecionada e pega uma amostra mais irreal, estatisticamente falando, da escola pública, né? Lá não tinha isso. E eu lembro, Facundo, assim, quando eu fui começar, né, assim, eu estava preparado para encontrar uns alunos na escola pública. Todo mundo sabe que a escola pública é ruim, então eu estava preparado para ver uns alunos em dificuldade. Mas eu fiquei chocado quando eu vi que 80% da turma não conseguia nem ler a prova direito e entender o que a pergunta estava perguntando. Em matemática, eu não sabia nem multiplicar e nem dividir, né? Eu falei, caramba, eu sabia que a educação brasileira era ruim, mas eu não sabia que poderia ser tão ruim, né? E pessoas com diploma de ensino médio, né? E ali foi meio que um despertar para a tragédia que é a educação. Que colocando isso hoje em dados, né, para você ter uma ideia, pouca gente fala sobre esses números ou sabe esses números. 95% dos brasileiros não tem o conteúdo fundamental completo. 9% dos brasileiros são capazes de ler um livro e entender um livro. 9%. 90% dos brasileiros não conseguem ler um livro e entender o que o livro quer dizer. 50% não consegue nem ler um parágrafo e entender o que leu. 68% não sabem as 4 operações da matemática. A grande maioria das pessoas passam pela escola pública, ganham um diploma, mas não aprendem nada ou quase nada, né? Por conta de uma política de aprovação automática que se criou na década de 90, porque eles perceberam que se eles reprovassem os alunos de ano na escola pública, os alunos saíam. Não tem reprovação na escola pública? Não tem reprovação na escola pública. Eu não sabia disso, cara. Não tem, ninguém reprova. Só é reprovado em escola pública quem o professor ou o diretor quer se vingar. Tipo, por alguma coisa, quer fazer alguma coisa com aquele aluno, se vingar, comportamento muito ruim, e aí eles reprovam, normalmente para a mãe mudar a criança de escola e eles saírem do aluno. Mas eles não reprovam, porque se eles reprovam o aluno, aí depende. Tem município e estado onde é proibido. Tem uma portaria que fala não pode reprovar ninguém. Então é proibido, é literalmente proibido, não pode reprovar. E tem lugares onde não é proibido, mas eles mesmo assim passam, porque se eles reprovam os alunos, piora o IDEB daquela escola. Entendi. E como tem incentivo para o IDOB ser melhor, eles não reprovam ninguém. E tem até teorias que embasam isso, que tem algum fundamento, né? O pensamento por trás disso é que reprovar o aluno não faz bem para ele. E não faz bem mesmo, né? Se reprovar um aluno, você traumatiza o aluno, né? E muitas vezes, quando você fala em camadas mais desfavorecidas, às vezes pode ser um gatilho para o pai tirar aquela criança da escola e botar para trabalhar na roça, por exemplo. Então, isso é muito das coisas que fizeram o Brasil adotar essa política de aprovação automática e simplesmente passar todo mundo de ano.
mas que também não resolve nada, concorda? Porque se a criança não foi bem alfabetizada, ela depois vai aprender cada vez menos. Aconteceu na pandemia agora. Ficou todo mundo sem 2 anos de escola e todo mundo pulou 3 anos. E a escola pulou 3 anos de conteúdo, escola pública. Ficou 2 anos sem ter aula e todo mundo passou 2 anos, pulou 3 anos e tá tudo certo. E o conteúdo mudou. Eu vou fazer uma pergunta bem idiota, porque minha filha também passou por... Estava estudando em escola privada, infelizmente eu tenho que colocá-la em escola privada, e não existiu nenhuma política de aula remota, empréstimo, não existiu nada... Foi engraçado que você está falando existiu, mas não foi efetivo. Em alguns lugares existiu, algumas escolas públicas eram coisas muito boas, outras não, mas a grande maioria dos alunos não assistiu aula. Então, muito, existiu alguma coisa, mas não foi eficaz para 100% dos alunos, e 100% dos alunos passaram de ano. E quando a gente fala de escola pública, a gente tem uma modulação muito grande dentro dessas... quando a gente fala dos equipamentos educacionais para o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Eu estava conversando com uma criança essa semana, essa criança deve ter... Semana não, faz umas 2, 3 semanas. Ela estava vendendo aqueles paninhos na frente de um café. Sim. Eu estava na hora da espera, convidei ela para tomar um café comigo, eu estava sozinho, minha filha não estava indo tomar o café da manhã comigo. Eu falei, vamos tomar o café da manhã juntos, a gente começou a trocar ideia. Eu falei, e aí, você está estudando? Ela falou, tio, ela estuda próxima do centro aqui de São Paulo. Tá. E ela me falou que a escola dela fica em greve o tempo inteiro. Acontecem 2 situações, ou a escola está em greve, ou roubam a infraestrutura elétrica. Então, dependentes químicos ou pessoas em situação de rua roubam a parte elétrica da escola e ela nunca consegue ter aula porque nunca tem luz, ou porque os professores simplesmente, por falta de incentivo, seja ele financeiro, porque também tem uma outra coisa, né? Do momento em que o professor entra no sistema educacional público, até o momento que ele sai, parece que o salário dele aumenta 50% ao longo da sua carreira inteira. Então, que tipo de incentivo essa pessoa também tem para educar pessoas que estão, grande parte das vezes, famintas, que não têm sequer uma segurança alimentar em casa para conseguir fisiologicamente aprender alguma coisa, que vêm de famílias desestruturadas, muitas vezes são mães solo, que estão crescendo muitas vezes sem pai, que não crescem ao lado dos seus familiares e não tem nenhum tipo de incentivo para curiosidade ou para consumir bens culturais. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Nada disso é impeditivo, tá? Mas continua. Algum tipo de impeditivo tem que ter, cara. Se você não tem proteína na tua dieta, para tua formação cerebral... Não, mas veja, alimentação é uma coisa que as escolas resolvem. Quase toda a escola pública dá alimentação. Sim. Inclusive é um grande incentivo para as crianças irem estudar. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco mais polêmica, vamos chamar assim. É um projeto de poder? Não. O desmantelamento da escola pública brasileira. Porque você percebe vários países em desenvolvimento... Essa é uma pergunta que eu escuto muito, tá? Tem uma teoria conspiratória. Tem gente que acha isso, né? Tem gente que acha que é de propósito, né? Porque é tão perverso, e eu poderia falar vários outros dados para vocês e várias outras características, que parece que é de propósito para dominar as massas, né? E tem gente que acha isso. Ou que é um racismo estrutural, enfim, racismo de Estado, que chame como você quiser chamar. Eu não acho que é de propósito. Eu até hoje não conheci, encontrei ou conversei com ninguém que falou... Eu acho que tem que ser isso mesmo. Mas lá atrás não pode ter sido? Lá atrás com certeza. E aí esse é o ponto que eu faço. Eu acho que nasceu de um projeto que foi intencional, há centenas de anos atrás, né? Quando esse projeto teve um fim involuntário por pressão externa, né? Eu acho que o grande erro do Brasil que perdura até hoje é nunca ter feito um projeto intencional de revisão. Então, o que eu digo hoje eu acho que não é de propósito. Você não encontra um empresário, um milionário, um político, você não encontra ninguém que fala, eu quero que o povo sofra. Você não encontra, tá? Você não encontra. Mas eu acho que as pessoas se importam muito pouco com o problema.